sextas-feiras. Sim, não, ela está aqui conosco, a senhorita Laís, para levar até você, né, informações aí no mundo da saúde, principalmente da mulher, mas não exclusivamente da mulher, né, Laís? Bom dia. Bom dia, Marquinhos, Jean, ouvintes. Exatamente. Hoje eu vou falar especificamente da mulher. Tá vendo? Hoje, Só porque hoje ele vai Só não porque... especificamente. Mas é que Tá a gente ótimo. se interessa também, porque a maioria tem, né, às vezes em casa, tem a mãe, tem a esposa, que pode também levar a informação. Sim, né? Com certeza. Perfeito. Há 15 dias atrás eu estive aqui falando sobre inchaço, né? Sobre linfedema, na verdade, e que é uma condição que pode afetar homens, mulheres. Mas hoje a minha proposta é falar sobre o edema na gestação, durante a gestação. Então, os ouvintes podem, de repente, compartilhar, né, com alguém que está grávida ou que está planejando uma gestação, né, que pode passar por isso. E a questão é, será que o inchaço na gestação, ele é um sinal, um sintoma comum ou ele é um sinal de alerta, né? Porque por vezes fica aquela conversa de que está inchada, é normal devido à gestação, ou no pós-parto imediato também pode acontecer o inchaço, tá? Então nós temos sim um inchaço que ele pode ser um sintoma mais comum ali, principalmente do meio para o final da gestação, mas ele também pode ser um sinal de alerta. Então, como profissional de saúde, é importante nós diferenciarmos para proporcionar segurança para a mãe, para o bebê, bem-estar para essa mulher durante a gestação, tá? O inchaço normal durante a gestação, fisiológico, vamos dizer assim, é aquele em que a mulher percebe principalmente ao final do dia, quando tá mais calor, quando ela se movimentou mais, ficou mais tempo em pé. Normalmente ele acontece nas mãos. Ele acontece nas mãos, no tornozelo, na região dos pés e ele melhora, né? A mulher chega em casa, eleva os pés, descansa um pouco, ele tende a se resolver. Mas o inchaço, né, o edema, que é um sinal de alerta, é aquele em que vem associado uma dor importante, uma dor forte, uma vermelhidão na região onde está mais inchado. Ele tende a ser também unilateral, ou seja, acometer um membro e não acometer outro. Então, esses são sinais de alerta que os profissionais podem avaliar, caso a paciente apresente, para identificar se pode ser em decorrência de uma pré-eclâmpsia, de uma trombose. Então, por isso é muito importante conversarmos sobre isso e as mulheres que passam por isso estarem atentas se é um inchaço comum, né, daquele período da gestação e que também pode e deve ser cuidado, porque a mulher não deve ficar cursando ali com inchaço, né? E aceitando, tipo, é normal, tô inchada porque estou grávida, vou ter que suportar isso. Existe cuidado, existe tratamento. E, principalmente, um alerta se esse inchaço indicar alguma situação de risco. A mulher não vai identificar isso sozinha, ela deve procurar o profissional para poder identificar e fazer esse diagnóstico. Perfeito. Certo? Esse inchaço ele pode aparecer em qualquer parte do corpo. Isso, é assim, o inchaço que é fisiológico, né, ou seja, o normal, ele pode também ser generalizado em qualquer parte do corpo, mas ele acontece principalmente nos pés e nos dois, nas mãos, nas duas mãos, às vezes ali na região de tornozelo, parte mais baixa das pernas, né, e ele, quando ele é fisiológico, quando ele é normal, quando eu uso a palavra fisiológico, é assim, é em decorrência das mudanças hormonais e mecânicas da gestação. Então, quanto mais a gestação evolui, mais essas mudanças vão aparecendo e aí ele também vai aparecendo vagarosamente, tá? O útero, no caso, é o que mais pode, podemos dizer assim, trazer esse tipo de problema? É uma das causas. Isso, Marquinhos, no inchaço assim, normal, esperado, né, decorrente da gestação, o aumento do útero, ele comprime vasos que passam aqui pela região abdominal e da pelve. Então, dificulta aquele retorno venoso. Então, essa é uma das causas, né? É sim. Então, quanto mais cresce o bebê, mais tem líquido amniótico, mais cresce o útero, mais chance de compressão dos vasos. Associado a isso, Marquinhos, vamos pensar assim, a mulher do meio para o final da gestação, por vezes, ela pode diminuir a mobilidade dela, ou seja, nossa, tá mais pesado, tô mais cansada.
vou ficar um pouco mais sentada, vou trabalhar mais sentada. E também essa posição, os dois excessos são ruins. Ficar muito tempo em pé, né? Porque daí dificulta que o líquido retorne. Ou também ficar muito tempo sentada, porque quando nós sentamos, nós dobramos aqui a região do quadril. Então, né, que é o fletir aqui. Isso comprime ainda mais os vasos pelo peso do útero, pelo aumento do volume abdominal. Então, essa é uma causa. Mas nós temos pelo menos 4 causas aí para o edema acontecer, né, ou assim, ser mais facilmente comum durante a gestação. Um é o efeito da progesterona, que é um hormônio que, assim, na gestação ele fica extremamente alto, cheio de benefícios para a gestação, mas ele relaxa a musculatura lisa do nosso corpo. E os nossos vasos têm musculatura lisa. Então, o efeito de bombear do vaso, ele diminui por causa da progesterona, que está agindo para diminuir essa ação do músculo liso. Tá? Ela faz isso para proteger o útero, mas acaba afetando também os vasos e esse bombeamento. Então, esse é um outro ponto. Temos um outro ponto, que é o estrógeno, que é um hormônio que também está super elevado durante a gestação. O estrógeno, ele faz uma retenção, todo um mecanismo ali, e ele acaba retendo mais sódio. Lá no final é por um efeito positivo, né? Tem um objetivo para a gestação, só que como ele retém mais sódio, isso acaba segurando mais líquido no corpo, tá? E aí, por isso que as mulheres, né, principalmente durante a gestação, devem ter mais atenção ainda em relação ao sódio, né? Em consumir muito sódio, alimentos com excesso de sódio. Porque o corpo já vai ter uma tendência a reter esse sódio e aí reter mais água. Então, é mais um ponto aí da gestação. Além disso, toda mulher grávida, ela vai ter um aumento de líquido corporal. Ela precisa disso para a nutrição do bebê, tá? Então, é esperado, vai aumentar líquido. O corpo, ele vai ter um acúmulo maior de líquido, uma produção até maior de líquido ali, vamos dizer assim, né? No controle ali de filtração e tudo mais. Então, já facilita também esse inchaço. Então, todos esses pontos, eles vão facilitando que aconteça um inchaço durante a gestação. Inchaço esse, vamos dizer, fisiológico, mais esperado, tá? Que pode ser comum da gestação, mas que merece e deve ser tratado, para também não ficar gerando desconforto, né? Porque às vezes a mulher fala, nossa, meu tornozelo nem movimenta. Chego em casa no final do dia, tiro a sandália, tá a marca das tiras da sandália. Isso incomoda, todo mundo que já teve um inchaço sabe o quanto isso incomoda, tá? Então não é porque ele é comum, porque ele é fisiológico, que ele não deve ser cuidado. Temos a participação aqui da ouvinte Jéssica Luana. Ela tá falando, tenho um bebê de 3 meses, tive edema grau 4, engordei 10 quilos no último mês de gestação, o edema permaneceu 20 dias no pós-parto. Graças a Deus passou, não conseguia nem levantar as pernas de tão pesadas que elas estavam. Não me explicaram a razão pela qual enchei tanto. Tá, certo. Então, isso pode acontecer, né? O edema, ele pode acontecer na gestação, por todos esses motivos que eu falei, mas ele também pode acontecer ele pode acontecer na gestação e continuar após o nascimento do bebê, porque demora para o corpo poder depois reabsorver tudo aquilo que acumulou durante a gestação, né? Então, a ouvinte fala que ela aumentou aí 10 quilos, né? Veja que eu disse aumentou e não engordou, né? Porque muitas vezes a gente fala isso para gestante, você engordou. Porque não é gordura Não é só gordura, pode inclusive ser que ela tenha esse aumento, né? Teve esse aumento tão expressivo aí no final da gestação por causa de muito líquido acumulado, né? Agora, por que acumulou muito líquido? Daí precisa avaliar individualmente naquele momento. Um alerta para essa ouvinte por exemplo, se ela pretende, né, ter uma outra gestação, não sei, não conhecemos ela, né? Mas se ela pretende aí ter uma nova gestação, no início da gestação comentar que isso aconteceu nessa gestação anterior, receber já as orientações precocemente para isso não se repetir, né? Para poder identificar os fatores para não se repetir. E após o parto, né? Então, ele pode se manter esse edema, ou tem mulheres que não tiveram edema na gestação e que tem após o parto. Principalmente se essa mulher foi submetida à cesárea. Porque daí nós temos o efeito da anestesia naquele momento. Quem faz cesárea tem um tempo de recuperação anestésica, que essa mulher fica sem se movimentar ali no leito. E foi feito um procedimento cirúrgico que mexe com todo o líquido corporal nosso. Então, faz esse procedimento, daí fica 6 horas, 8 horas em repouso, né? Dificuldade depois para se movimentar, às vezes por causa da dor, da incisão da cesárea. Então é importante olhar para isso, né?
E é uma condição grave, tanto para a mãe como para o bebê também? Ótima pergunta, Marquinhos. Então, assim, existe o que nós chamamos de edema patológico na gestação. Por isso que é importante o profissional estar apto, né, ter assim, uma experiência para poder identificar isso. Vamos supor que chega uma paciente para mim, eu vim fazer fisioterapia porque eu tô com inchaço, Laís, vamos fazer uma drenagem, vamos fazer uma técnica para aliviar esse meu inchaço? Se eu avalio e identifico que é um edema patológico, eu não posso aplicar aquelas técnicas, porque eu posso piorar o quadro dessa paciente, né? Então, normalmente, o que causa o edema patológico? A pré-eclâmpsia, que é uma condição que tem alteração da função renal, tem alteração em relação aos níveis pressóricos. Então, se o edema vem acompanhado de alteração da pressão arterial, se ele vem acompanhado de uma dor de cabeça forte, né, assim, que não passa aí com os tratamentos propostos, né, não melhora com os tratamentos propostos. Se ele vem acompanhado de uma dor local importante, uma vermelhidão, né, que não melhora com a elevação do membro, com o estímulo do exercício, isso deve ser investigado, tá? Então pode ser uma pré-eclâmpsia ou pode até ser uma trombose, que é uma condição que durante a gestação, ela não é normal, óbvio, não é normal ter trombose, mas ela pode ser mais recorrente ali durante a gestação pelas próprias alterações circulatórias da gestação. Então eu tenho que identificar, tá vermelho, tá quente, tem um sinal ali que nós chamamos de sinal flogístico, que eu consigo fazer uma palpação do tecido e perceber uma diferença no tecido, tá acontecendo em um membro só, tem esses outros sintomas associados, é um alerta, né? Então existem testes que nós podemos identificar se é uma trombose e aí encaminhar, né, para um médico especialista para pedir um exame específico para poder identificar isso. Existe uma série de exames físicos ali que nos sugere uma pré-eclâmpsia e também tem que encaminhar para fazer todos os exames e identificar isso. E nessas situações se torna um risco para a mãe e para o bebê. Tá? Então, por isso que precisa ser muito bem avaliado, muito bem examinado, para que os procedimentos sejam realizados e aí possa cuidar. Então, assim, pegou essa situação no início, tem como reverter, né? Tem como cuidar, talvez a palavra reverter seja forte, mas tem como cuidar para evitar complicações, tá? Então é super importante isso. Tá vendo, Jabordini, como as mamães sofrem para nos colocar ao mundo? Elas se transformam, né? Exatamente. Naturalmente, às vezes, como você falou, algumas transformações acontecem naturalmente pelo fato, né, da gravidez. É todo um processo que tem que realmente acontecer, mas também tem que se acompanhar, né? Isso. A ouvinte falou, né, sobre esse aumento expressivo, muito edema, veja, incomodou ela, né? Foi um sofrimento, ela mal conseguia se movimentar. A gente também tem que observar se esse edema é súbito. Quando ele é súbito, é um sinal de alerta. Ou seja, não tô inchada, tô muito pouquinho. Acorda no outro dia, rosto inchado. Face inchada é sempre um sinal de alerta, né? Face, mãos, pés subitamente inchados, rapidamente inchados, né? Um aumento muito, muito rápido, em poucas horas, de um dia para o outro, é um sinal de alerta, tá? Mas, Marquinhos, não devemos pensar em sofrer, né? Então existe cuidado, tá? Para o edema que é normal, que é fisiológico, existem os cuidados. Os cuidados como a drenagem, aplicação de bandagem, que é uma coisa que nós utilizamos, melhora muito, dá muito conforto, é muito prático, a mulher vai embora para casa com a bandagem, então fica fazendo efeito em casa, não tem o efeito só ali local da sessão, né? Exercícios personalizados para cada uma das mães, né? Uma atenção para isso. Orientação de posicionamento no leito, então assim, vai dormir, como elevar os pés? É só elevar? Ou será que tem uma orientação mais adequada, né? E também o uso das meias compressivas, tá? As meias compressivas, elas podem auxiliar muito, inclusive naquelas mães com risco de varizes ou que já têm varizes, enfim, que tem alguma insuficiência. E aí existem compressões diferentes, existem medidas diferentes. Então nós avaliamos para poder indicar a melhor meia, por exemplo, para cada mãe. Tá? E é super importante para evitar também essas complicações no pós-parto, né? De mulheres que têm muito inchaço, como essa ouvinte, de repente a indicação de uma meia, né, para o pós-parto, até ficou tudo bem com ela, graças a Deus, né? Mas para evitar complicações aí.
Perfeito. Laís, obrigado pela aula que você deu mais uma vez aqui na nossa programação. Até semana que vem. Bom final de semana pra você. Semana que vem não, na outra semana. Outra semana, isso. Mas passa tão rápido. Ó, hoje já estamos na sexta-feira. Não sei se pra você também você tá sentindo isso, mas o tempo tá passando muito veloz. Com certeza. É que você vem na sexta, né? Que quinta, 19 é feriado. Quinta é feriado, verdade. Isso. Então, pós-feriado estarei aqui. Ou você sinta-se salva ou não, porque não sei, né? Você vai viajar. Não vou estar por aqui. Então tá certo. Vou vir aqui, sim. Com certeza. Até a próxima.